Chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Esses inimigos de Jesus estavam sempre tentando encontrar alguma coisa, alguma obra, alguma ação, alguma conduta, algum comportamento em Jesus, ou mesmo alguma doutrina, alguma palavra, na qual eles pudessem ter um álibi e usar para prendê-lo, para matá-lo, ou para denegrir a imagem de Jesus. Eles estavam sempre ali à procura de uma brecha, de uma oportunidade. Eu quero a princípio lhe dizer, amado, que os mesmos inimigos que o Senhor Jesus teve, nós também temos. Pessoas que estão sempre de olho em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossas ações, em nossas palavras, para encontrar uma oportunidade, um álibi, alguma oportunidade para denegrir a sua imagem, para macular a sua pessoa, para tentar, sim, lançar pessoas contra você, ou mesmo para tentar manchar a sua imagem, porque você agora é um servo de Jesus Cristo, você agora é um homem e uma mulher de Deus. Afinal de contas, você tem preocupação com a salvação da sua casa, tem preocupação com a salvação da sua família, tem preocupação com a salvação dos seus amigos de trabalho, com os funcionários que trabalham na sua empresa, enfim, e ali você tenta passar para eles o melhor testemunho possível, a melhor conduta, o melhor comportamento, tenta de fato realizar as melhores obras para não escandalizar, para que eles não venham se escandalizar com você, e você está sempre ali de fato cuidadoso, atento, vigilante, com tudo, com todo o cuidado que você tem, com toda a preocupação que você tem, com todo o esforço que você tem para de fato mostrar ou passar para essas pessoas a sua conduta irrepreensível. Pode ter certeza que sempre vai haver alguém ali tentando encontrar uma oportunidade para te apontar em alguma coisa. Aqueles homens já haviam procurado tanto em Jesus e não havia encontrado, que agora estão usando coisas da tradição deles. Quando eu leio esse texto nesse momento, quando eu falo, medito sobre isso nessa hora, eu me lembro também o testemunho de Jesus era tão forte, tão impactante, a conduta dele era tão correta e tão santa, que aqueles homens procuravam oportunidade e não encontravam, para denegrir a imagem dele. Eu me lembro também do profeta Daniel, que quando Jerusalém foi atacada pelo rei caldeu Nabucodonosor, e Jerusalém foi destruída, uma multidão de pessoas foram levados para a Babilônia, para serem escravos, e Daniel da segunda leva, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados também. Eram jovens de boa aparência, pessoas de famílias mais nobres, e ali o rei Nabucodonosor exigiu que eles fossem procurados pessoas desse tipo, para serem treinados e aprenderem, para poder estar ali diante do rei. E quando levaram para a Babilônia Daniel e seus amigos, os costumes babilônicos, muitos deles contrariavam, a maioria deles, se não quase todos, contrariava a fé que Deus exigia do seu povo, a conduta que Deus exigia do seu povo, que Deus dizia para que o seu povo fizesse. Lá na Babilônia era tudo livre, e Deus proibia o seu povo comer comida com gente que não era judeu, comer certos tipos de alimentos, certo tipo de comida. Só que lá na Babilônia, quando chegou lá, todo mundo estava comendo tudo, vivendo de qualquer jeito. Afinal de contas, eles não estavam mais em Jerusalém, a lei para eles parece não estava mais valendo de nada, porque afinal de contas Deus os havia abandonado na mente deles. Só que Daniel, mesmo naquele contexto, morando num país estranho, no meio de um povo de uma língua estranha, no meio de leis estranhas, num país agora onde em toda esquina tinha vários tipos de deuses sendo adorados, Daniel assentou em seu coração continuar servindo a Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus e vivendo a sua vida com retidão, com honestidade e santidade na presença do Senhor. E Daniel acabou encontrando inimigos também lá dentro do império, por conta dessa conduta correta aos olhos do Senhor. E esses inimigos tentavam de todas as maneiras encontrar em Daniel
uma prática, uma obra, uma palavra, uma ação, qual eles pudessem condenar Daniel, prender ou mesmo matar. E como eles não conseguiram encontrar, eles ficavam armando ciladas, ficavam armando armadilhas contra Daniel. E como eu já falei, o mesmo acontece com você. Mas olha que coisa interessante, Daniel estava na Babilônia, não estava mais no meio dos crentes, vamos dizer assim, não estava mais no meio da igreja, vamos dizer assim, estava no meio de ímpio, no meio de pecador depravado. Daniel agora convivia dioturnamente com pessoas mesquinhas, avarentas, presunçosas, prostitutas, mentirosas, desonestas, e Daniel todo dia levantava de manhã e convivia com esse tipo de pessoas. Mas Daniel, mesmo assim, manteve a sua conduta íntegra e reta e santa aos olhos de Deus e aos olhos daquela sociedade. E assim eu entendo, meu irmão, antes da gente continuar desenvolvendo a mensagem, assim eu compreendo que deve ser a nossa vida, assim eu compreendo que deve ser a nossa conduta, o nosso comportamento, porque de fato nós vivemos no meio de pessoas mesquinhas. Talvez você trabalhe com pessoas, todo dia você tem que levantar de manhã, ir para o trabalho e lá trabalhar com colegas de trabalho que são depravados, que são pessoas de lábios sujos, de boca suja, falam imoralidade, pessoas mente pervertida, de coração pervertido, onde todos os prazeres do mundo para ele é normal, e todos os dias você tem que estar ali, e não só, eles tentam te influenciar, fazer o que eles fazem, como eles zombam e escarnecem de você, por não estar fazendo o que eles estão fazendo. Mas Daniel, mesmo sendo escarnecido e zombado, preferiu manter a conduta correta diante de Deus, porque nessas horas, nesses momentos, irmãos, vai depender da nossa escolha, nós quem vamos escolher, se nós vamos nesse momento, servir a Deus, ou nos afastar de Deus, sendo ser fiéis a Deus, ou não ser fiéis a Deus, é você que vai escolher, amanhã quando você for para o trabalho, ou for ir se relacionar com as pessoas que você se relaciona, seja em que ambiente for, você vai ter que escolher, se você vai manter a postura de santidade correta, na presença de Deus, ou se você vai se entregar ao comportamento, a imitar os comportamentos daquelas pessoas, ou se você vai manter a conduta séria, e justa, e santa e reta, que Deus agrada, ou você vai escolher viver, praticar, falar, agir como aquelas pessoas. Afinal de contas, ou aliás, eu gostaria até de perguntar, o que é que você tem escolhido todos os dias? Lá no seu trabalho, seja lá onde for, o que é que você tem escolhido? Você tem escolhido se manter em retidão diante de Deus? Você tem escolhido se manter em santidade, mostrar de fato uma conduta santa, justa, piedosa, honesta, que agrada a Deus? Ou você tem preferido, tem escolhido andar, viver, praticar, fazer, falar como aquelas pessoas estão fazendo? Se é algo que Deus pode falar contigo aí agora, se é algo que você pode entender e compreender agora, o que é que você está fazendo? Porque nós, como vimos aqui, essas pessoas são instrumentos de Satanás, que vivem a procurar a oportunidade de nós para nos apontar, e quando não encontram, eles tentam nos influenciar, eles tentam armar ciladas, e você não está percebendo, que estão tentando te influenciar, que eles estão tentando armar cilada você, e você está constantemente caindo, constantemente escorregando, e você não está se dando conta disso. E quando você escorrega, cai por influência deles, na mesma hora algum deles diz logo assim: que é isso, irmãozinho? Mas se eles não dizem isso na tua frente, eles dizem depois nas tuas costas. Disso você pode ter certeza. Não vá pensar que aquele cara ímpio, prostituto, mentiroso, desonesto, que é teu amigo, que ri contigo, não vá pensar que ele não fala mal de você, não, que ele fala.
Não vá pensar que ele não fala mal da tua fé, da tua conduta, não, que ele fala. Ele fala para a mulher dele quando chega em casa. Se no caso é as irmãs, ele fala para o marido dela quando ela chega em casa. Fala para o vizinho, fala para as pessoas, fala para os outros colegas de trabalho. Eles falam. Os fariseus estavam ali, homens cheios de regras, cheios de costumes e práticas religiosas, constantemente tentando encontrar Jesus, pegar Jesus em alguma falha. E aqui nesse momento parece que eles encontraram alguma, parece, mas não, lógico. Mas o que diz aqui o verso número 2? Eles disseram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles perguntam a Jesus: Jesus, os teus discípulos, as pessoas que você tem discipulado, as pessoas que você tem doutrinado, as pessoas que você tem orientado, conduzido, eles estão transgredindo a tradição dos anciãos. Quem eram os anciãos? Eram as pessoas de mais idade, com sabedoria e conhecimento sobre a lei, sobre costumes, sobre política. Eram pessoas que eles eram juízes da nação. Quando, por exemplo, depois que a nação de Israel voltou do cativeiro babilônico, eles nunca mais tiveram rei. Eles viviam, se eu não me confundo, o governo que eles estavam vivendo era um tipo de oligarquia aristocrática. E o que é isso? Pessoas consideradas pela população pessoas honestas, pessoas idôneas, pessoas de boa índole, boa conduta, era quem julgava a causa da nação. Era assim. E esses eram chamados de os anciãos. Quando aqui um imperador romano chamado Pompeu, ele havia invadido Jerusalém, tomado Jerusalém. Jerusalém estava nas mãos do Império Romano. O cargo de sumo sacerdote, que era para ser vitalício e hereditário, ou seja, quem assumisse o sumo sacerdócio só podia largar, deixar quando morresse, e passava para o seu filho. E quando o Império Romano havia tomado o domínio da nação de Israel, sim, os imperadores romanos, os governadores que os imperadores mandavam para a Judéia, escolhia para ser sumo sacerdote quem eles queriam, no meio dos judeus, e cada sumo sacerdote só tinha um mandato de 1 ano, somente 1 ano. Então, nós vemos aqui que esses fariseus, esses escribas e esses anciãos do povo, que estavam ali, tentando julgar Jesus, eram pessoas que tinham também o apoio de Roma, de uma certa maneira, eram pessoas que tinham também a autoridade do governo romano, e por conta desse apoio, dessa autoridade que eles tinham do governo romano, eles se aproximam de Jesus aqui agora para pressionar Jesus, para dizer para Jesus: olha, Jesus, você está ensinando os seus discípulos errado, os seus discípulos não estão seguindo a tradição dos anciãos. Os anciãos, Jesus, nossos líderes, os nossos governantes, os nossos juízes, os anciãos, os homens mais sábios, mais instruídos de Jerusalém, eles estabeleceram tradições e todos nós cumprimos as tradições dele, mas os teus discípulos não. Jesus, você não está doutrinando bem os seus discípulos. Então aqueles homens, como não encontraram nenhuma oportunidade para denegrir a imagem de Cristo, agora eles usam a tradição que os mais antigos haviam estabelecido. E talvez nós vamos sofrer por isso também. Eu digo talvez, porque na verdade já temos sofrido. Quando, pastor? Nós temos sido mal interpretados, irmãos, quando nós ensinamos que o dízimo não é obrigatório, porque a tradição dos antigos é que o dízimo é obrigatório. Nós temos sido mal interpretados quando nós ensinamos à igreja que esse negócio de campanha de 7 semanas, 21 semanas, 14 semanas não existe. Isso é idolatria, isso é as correntes espírita, as novenas católicas adaptadas para a igreja evangélica. E nós somos mal interpretados por isso.
São mal interpretados. É como se esses homens chegassem a Jesus: teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? É como se eles chegassem para nós aqui hoje e dissessem: olha, esses discípulos aí não pagam o dízimo. Olha, esses discípulos aí não fazem campanha. Olha, esses discípulos aí não fazem votos, não fazem propósitos. Esperar para que Deus possa abençoar eles. É como se eles estivessem falando isso de nós. Por quê? Porque a prática dos mais velhos, dos mais sábios, dos eruditos, dos entendidos, eram a tradição, aquelas tradições. E hoje eles tentam nos contrariar, como tentaram contrariar Jesus, porque nem Jesus e nem os discípulos de Jesus cumpriam a tradição dos líderes, dos anciãos. E hoje eles tentam nos contrariar também da mesma maneira. Por quê? Porque Jesus não seguia a tradição dos líderes judeus e nem ensinava aos seus seguidores a cumprir a tradição dos líderes. Pelo contrário, Jesus chamava aquilo de fermento. Nem Jesus vivia a tradição dos anciãos e ensinava os seus discípulos que eles também não deviam seguir. E hoje eles estão, e por isso eles achavam que Jesus era um herege, que Jesus era um mentiroso, um falso profeta, e a mesma visão que muitos deles estão tendo de nós, estão tendo de vocês. Eu sei que vocês têm sentido isso na pele em algum momento do seu dia a dia. Por quê? Porque eles estão achando estranho que Jesus não esteja seguindo a tradição dos anciãos. E eles estão achando estranho que o discípulo de Jesus também não. E estão achando estranho que você e eu e nós também não estamos seguindo a tradição que as igrejas evangélicas têm seguido há muitos anos. E tudo isso por quê? Porque Jesus não seguia a tradição dos anciãos e nem ensinava os seus discípulos? Porque Jesus seguia a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ensinava o povo a vontade de Deus. Da mesma maneira é o que nós temos procurado fazer. Por que nós não seguimos a tradição das igrejas mais antigas? Porque nós não estamos à procura de seguir tradições, nós estamos à procura de seguir a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. E eu digo mais, que se as igrejas todas seguissem a mesma doutrina que Jesus Cristo ensinou, haveria uma só igreja sendo pregada nos púlpitos das igrejas atuais. Eu não teria dificuldade de congregar aqui, ou de congregar ali, ou de congregar acolá, mas como infelizmente a maioria está preocupada na tradição dos anciãos deles, estão esquecendo a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou. Jesus respondeu para eles, no verso 3, ele porém respondendo disse: por que transgridem vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus revida, Jesus não ficou calado, ele chega: Jesus, teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos. Jesus, você não está guardando a tradição dos anciãos. E Jesus responde, diz o quê? Jesus responde e diz: e por que vocês estão colocando a tradição dos anciãos de vocês acima da palavra de Deus? Jesus replica dizendo isso. E a pergunta que eu faço aos líderes dessa geração é a mesma que Jesus fez aos líderes da geração dele. A pergunta, você tem que se armar com isso, irmão. Isso aqui é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Se eles estão armados com a tradição dos anciãos, nós vamos se armar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eles vierem dizer: por que é que vocês não fazem o que as outras igrejas estão fazendo? E a gente vai dizer para ele: por que é que vocês estão anulando a palavra de Deus para imitar o que as outras igrejas estão fazendo? Eles colocaram aqui, sim, Jesus disse: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus pela tradição de vocês? Irmão, tradições são coisas boas. Tradição são boas, é bom, tradição é uma coisa boa. Você vê Paulo falando em dado momento: algum irmão não andar segundo as tradições que vocês têm recebido de nós, né, não considere ele como irmão. Tradição são coisas boas. Mas quando a tradição está alinhada com a palavra de Deus. Por exemplo, vamos dizer que o nosso ministério vai criar uma tradição
de todo janeiro, todo dezembro, todo fevereiro, março, a gente vai, todo fevereiro de cada ano, nós vamos a alguma cidade pobre do Nordeste para levar carretas de alimento, e roupa, calçado e água. Vamos colocar isso por tradição, vamos fazer isso todo ano. É uma tradição boa ou ruim? É uma tradição boa, porque está alinhada com a doutrina bíblica, está alinhada com a palavra de Deus. É vontade do Senhor, é ensinamento do Senhor, e nós não estamos mais apenas esperando aquele momento espontâneo, voluntário. Nós estamos criando uma tradição que é alinhada com a doutrina, uma tradição que ultrapassa a palavra de Deus. Essa tradição, ela perde o seu sentido e a sua validade diante do Senhor. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela criou muitas tradições no decorrer dos séculos, desde que ela foi fundada no ano 300, no século IV. Tradições que a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu: tradição da reza pelos mortos, a tradição da missa de sétimo dia, a tradição de que há um purgatório, a tradição de que quando um moribundo estiver ali partindo, você tem que colocar uma luz, uma vela acesa na mão dele para iluminar o caminho dele. A tradição do culto a Maria, da adoração a Maria, de que Maria, ela, embora a Bíblia não diz, mas na tradição católica ele diz que Maria, ela morreu, mas depois o corpo dela foi tirado do sepulcro e foi levado para o céu. Isso é uma tradição católica. E muitas e muitas outras tradições católicas. Eu acho que há quase 100 anos atrás, eu não vi bem a reportagem, uns pastorinhos, 3 pastorinhos, se eu não me engano, um garotinho e 2 meninas, numa cidade que não me recordo aqui, alguém lembra? Diz que viram a Maria descendo do céu, né? E vinha com um texto na mão, foi isso? Com um texto na mão, lá em Fátima, né? Cidade de Fátima, em Portugal. O irmão Luiz lembrou, o obreiro Luiz lembrou. Na cidade de Fátima, lá em Portugal, Maria desceu ali, falou com aqueles pastorinhos, desceu com um texto na mão. Eles criaram essa tradição. Aí agora, se eu não me engano, agora uns 15 dias atrás, o Papa foi lá e canonizou os pastorinhos a santo. Agora as pessoas vão fazer reza para aqueles pastorinhos, porque acreditam que aqueles pastorinhos estão vendo tudo que acontece aqui, que eles podem interceder pelas pessoas. A Igreja Católica criou muitas tradições, irmão, e essas tradições elas não estão alinhadas com a doutrina bíblica. Então nós não temos obrigação de cumprir essas tradições católicas, porque elas não são doutrinas bíblicas. Eu perguntei a um padre que era meu amigo, ele estava em pleno exercício de seminário católico, ele foi visitar a nossa pequena cidade, a família dele morava lá, e eu soube, me alegrei e fui chamar ele para conversar, eu já convertido, e eu sentei lá, do outro lado da pista, sentei, coloquei 2 cadeiras, sentei com ele, e comecei a perguntar: por que a tradição da reza para os mortos? Por que a tradição do purgatório? Por que a tradição da adoração? Mas comecei a perguntar as tradições, e ele me disse que foram homens sábios que instituíram isso, e que eram dogmas da igreja, que deveriam ser respeitados. Mas eu repliquei para ele dizendo: como pode ser isso se não está escrito na Bíblia? A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, ela deve estar acima de tudo, e sabedoria alguma humana pode ultrapassar o que Deus fala. E ali, meu irmão, foi o último diálogo que eu tive com aquele homem. Quando eu o encontrei outra vez, já padre, as conversas foram rápidas e poucas, só um bom dia, boa tarde, tudo bem, e fomos embora. Ele não queria conversa, já ia falando comigo, já se saindo. Nós não temos obrigação, tudo bem, a Igreja Católica é mais antiga que a nossa, nosso ministério vai fazer 7 anos agora. A Igreja Católica do ano 300 para cá tem o quê? 1700 anos. Eles são antigos, eles têm um patrimônio, eles têm estrutura, eles têm teologia, eles têm seminários, eles têm faculdades, eles têm poder.
Mas eu não sou obrigado a me submeter, a me sujeitar a uma tradição que não seja a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. A Assembleia de Deus tem 100 anos, a Congregacional, a Batista, a Presbiteriana tem 160, 170 aqui no Brasil, a Igreja Quadrangular já tem mais ou menos isso também. Mas eu não sou obrigado a me submeter, a me sujeitar a nenhuma tradição que ultrapasse a palavra de Deus. Mesmo que todos eles estejam fazendo, eles têm seminários, têm teologia, eles têm poder, eles têm nome, eles têm status. Nós não temos nada disso, mas nós temos a palavra de Deus. E no momento do conflito foi isso que aconteceu. Jesus disse: vocês, por que vocês estão invalidando a palavra, o mandamento de Deus? Olha, porque vocês estão transgredindo o mandamento de Deus pela tradição de vocês. Preste bem atenção numa coisa: Igreja Evangélica do Brasil, pastores evangélicos do Brasil, a igreja que se faz presente aqui esta noite, todas as vezes que nós priorizamos as tradições, nós estamos transgredindo o mandamento de Deus. Entendeu? Se você prioriza uma tradição que não é uma tradição neotestamentária quer dizer doutrina do Novo Testamento, Novo Testamento, neotestamentária. Se essa tradição ela não se alinha, não é respaldada, alicerçada, não está firmada na doutrina que Jesus ensinou, então quem pratica essas tradições está transgredindo o mandamento de Deus. E Jesus vai e joga aqui só uma para eles, né? Porque eles queriam lavar as mãos. Quem lavar as mãos aqui está impuro, não pode comer, está impuro, está pecando. Era a tradição dos anciãos, era essa. Aí Jesus vai falar para eles, verso 4: por que Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e tua mãe? Quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte, seja morto, seja assassinado, seja executado. Aí Jesus diz, continua dizendo no verso 5: mas você diz: qualquer que disser o pai ou a mãe é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai, nem a mãe, nem a sua mãe. Pronto, preste atenção. Jesus está mostrando para eles que a tradição deles está passando por cima da palavra de Deus. Jesus disse: olha, vocês estão preocupados? Estão dizendo que o homem que não lavar as mãos, se for comer, está em pecado, está impuro. Vocês estão dizendo isso, mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, mas vocês criaram uma tradição nova que diz que aquilo que eu tenho, eu poderia até ajudar meu pai e minha mãe, mas o negócio é que eu fiz um voto de corbã. E o que é um voto de corbã? Por exemplo, vamos dizer que o meu carro é um voto de corbã. O carro eu continuo usando, continuo usufruindo dele, mas não é mais meu, é de Deus. Eu podia até dar para o meu pai, mas eu não vou dar porque é de Deus. E Jesus disse que esse tipo de voto corbã estava desonrando o pai e a mãe. Aí o que acontecia? Muitos do povo judeu, para não fazer mesquinhos avarentos, para não dar nada para o pai nem para a mãe, fazia voto de corbã de tudo que tinha. Por quê? Porque eles continuavam usando, continuavam usufruindo, mas pertence ao Senhor. Papai e mamãe, eu queria até dar papai e mamãe, mas não posso, papai e mamãe, pertence ao Senhor. Isso foi uma coisa criada pelos líderes, e parecia ser uma coisa justa, parecia, afinal de contas eles estavam honrando a Deus, mas para honrar a Deus, lembre-se disso, precisa se honrar a sua palavra. Se eu quero honrar a Deus, então eu tenho que honrar aquilo que Deus fala, e se Deus fala que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, então se eu honro o meu pai e a minha mãe, aí sim eu estou honrando a Deus. E aqueles líderes criavam esse tipo de doutrina, esse tipo de tradição, e nem ia percebendo que eles estavam se afastando da doutrina, se afastando da vontade de Deus. E eles não tinham percebido, irmão, que eles se tornaram apenas religiosos, secos, sem a presença de Deus, que liam Bíblia, que faziam cultos, que cantavam louvores bonitos, mas que não estavam de fato servindo a Deus do coração. E tudo por quê? Porque
Porque as tradições começaram a entrar dentro, meio do povo, dentro da igreja. É o que está acontecendo hoje. Talvez alguns de nós aqui, irmão, ainda na igreja há tantas semanas, meses ou anos, ainda está preso a tradições de homens. A doutrina bíblica que nós pregamos sobre o batismo é que, se amanhã tivesse batismo e alguém aqui hoje se convertesse e quisesse batizar, eu o batizaria amanhã. Essa é a doutrina que nós pregamos. Eu nunca vi o irmão chegou aqui hoje, preguei uma mensagem de arrependimento, falei de Jesus, falei da volta de Cristo, arrependimento. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ah, pastor, viu, o senhor tem que vai ter batismo amanhã, eu quero me batizar. A gente batiza. Aí veio um irmão da Deus é Amor. Deus é Amor. Aí veio falar comigo. Pastor Jardel, eu admiro o senhor, gosto do senhor, gosto da sua pregação, concordo com todas elas, mas não concordo com a doutrina do batismo que o senhor prega. Quem vai, chega um irmão aqui, um irmão que é viciado, um irmão que é drogado, que é não sei o quê. Aí o cara veio para o culto hoje, né? E deixou a droga ontem. Aí o senhor já vai batizar ele amanhã? E eu falei, que resposta que eu dei para ele? Eu digo, meu irmão, eu entendo sua preocupação, eu entendo o seu ponto de vista. Eu quero dizer que parece até ser estranho o que eu estou fazendo, mas o senhor não pode jamais dizer que é uma heresia, porque o que eu estou fazendo é o que os apóstolos faziam. Ele falou, não, com certeza, então pronto, encerra o assunto aqui agora. E por que aquele homem falou dessa maneira? Um homem do bem, um homem da verdade, que está à procura da verdade. Se está concordando com as pregações, é porque é da verdade. E por que ele está pensando daquela maneira? Por causa das tradições. Tradição dos homens, tradição das denominações. Essa forma de batismo que se espera alguns meses para batizar a pessoa, ela só entrou no século II para o século III. Os apóstolos não praticaram esse tipo de batismo que é praticado hoje. Entrou no século II, o século III. Esse negócio de esperar uma semana, um mês, um ano para batizar alguém, para ver se o cabo é crente de verdade. Os apóstolos não praticaram isso. Os apóstolos batizavam no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. É bíblico. Então, se nós praticamos isso, tudo bem. As pessoas querem viver suas tradições e acham estranho, pode até achar estranho, mas dizer que é heresia não pode, porque é palavra de Deus. Então, meus irmãos, só mostrando para você que pode ser que haja aqui entre nós, preste bem atenção, pode ser que alguns de vocês que estão aí, que acompanham o ministério, que congrega aqui, ainda estejam presos a tradições, ainda estejam valorizando as tradições acima da palavra de Deus. Sim. E acham estranho algumas coisas que pregamos, algumas coisas que ensinamos. Por quê? Não que você não concorde que está na Bíblia, mas porque você está preso a tradições. Então eu te dou um conselho essa noite: liberta-te das tradições e abre o teu coração completamente para a palavra de Deus. Aí Jesus falou sobre esse voto Corban. Aí no verso 6: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Meu Deus, é forte isso, irmão. Quando uma igreja prefere valorizar mais as tradições do que os mandamentos de Deus, eles acabam invalidando o mandamento de Deus. O mandamento de Deus perde a validade para a vida daquela pessoa. Não é que a palavra de Deus perde o poder. A palavra de Deus é poderosa. Ela não vai perder o poder, ela perde a validade para aquela pessoa. Ela deixa de valer sobre a vida daquela pessoa. Ela perde a validade, quer dizer que ela deixou de valer sobre aquela vida. Então, como é perigoso isso que a igreja evangélica está fazendo atualmente, meus amados, e o que alguns de nós estão fazendo também, colocando tradições acima do mandamento de Deus, acima da palavra de Deus, e assim estão invalidando a palavra de Deus. Quando uma igreja prioriza as tradições,
e rejeita, ela está, aliás, quando a igreja prioriza as tradições, ela está invalidando a palavra de Deus. Pastor Jadel, mas eu gostei dessa igreja, mas é porque na igreja que eu estava lá, tinha campanha, eu vou voltar para lá, porque lá é uma tradição ter campanha, e eu vou voltar para lá porque eu gosto. Você vai estar invalidando a palavra de Deus por causa da tua tradição. Pastor Jadel, eu gostei dessa igreja, prego a mensagem verdadeira, fiel, mas eu costumava dar o dízimo, pegar o envelope do dízimo, a tesoureira assinava, colocava o valor que eu dava, e o pastor me prometia que eu ia receber 10 vezes mais, por isso eu vou voltar lá para a igreja que eu estava, porque lá eu vou dar o meu dízimo, receber o envelope, e vou ser abençoado. Vai fazer isso, vai estar invalidando a palavra de Deus por causa dessa tradição de dízimo. E não se resume apenas nisso, são inúmeras e diversas coisas. Sim. E isso, meu irmão, as tradições, é o que nós mais vemos hoje nas igrejas. Vocês sabem que a gente não anda muito pregando por aí, porque os convites não são tantos, mas a gente viaja e anda para um canto para outro. Em alguns dos lugares que eu fui, conversando com pastores, uma coisa que me entristeceu em alguns deles, foi o seguinte argumento deles: não é porque meus pastores faziam assim, é por isso que eu faço também. Não é porque eu aprendi assim dos meus pastores, o pastor fulano de tal, Beltrano, por isso que eu faço também. Isso me entristece. Me entristece. Quando eu vejo, por exemplo, irmãos de determinadas denominações, vendo heresias lá dentro da denominação lá, mas preso às tradições, amam aquelas tradições e preferem ficar no erro, na heresia, mesmo percebendo, do que seguir a palavra de Deus. Eles estão invalidando a palavra de Deus para a vida deles. Isso é perigoso, porque tradição não pode livrar uma alma do inferno, mas a palavra de Deus pode. Só ela pode. A palavra de Deus pode pegar o mais vil e depravado pecador e resgatar ele, e limpar, e lavar, e tornar ele um homem, uma mulher santo, apto, idôneo, preparado para herdar as maiores heranças celestiais que Deus preparou para o seu povo. A palavra de Deus pode isso, mas tradição não. Tradição não pode. Então, o que Jesus concluiu aqui? Jesus concluiu sobre aquele assunto. Jesus lembrou-se da profecia de Isaías, versículo 8. E Jesus disse assim, no verso 7, aliás: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Por que esse povo só me honra com os lábios, o Senhor está dizendo, mas o coração está longe dele? Verso 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Que é isso? Jesus disse: eu olho uma multidão, vejo uma multidão que me honra com seus lábios, se expressam bonito, me honram de uma forma bonita, falam de uma forma bonita, me honram com seus lábios, que são tradições bonitas, de uma boa aparência, me honram com seus lábios. A honra que eles me dão se manifesta quando eles falam. Quando eles dizem: olha, não vou pegar nisso aqui, porque não vou tocar nisso aqui, porque... E quando eles falam, eles estão me honrando. Mas o Senhor disse: mas é só quando eles falam, está só da boca para fora a honra que eles me dão, diz o Senhor. Por quê? Porque eles estão me adorando em vão, diz o verso 9. Porque a adoração deles para comigo é em vão, porque é baseada apenas em preceitos, em ensinamentos, em doutrinas, em tradições de homens, e não na verdadeira palavra de Deus.
E para honrar a Deus, preste bem atenção. Honrar a Deus não é que se diz nas igrejas por aí, honre a Deus com seus dízimos, honre a Deus com suas ofertas. Isso não é honrar a Deus. Honra a Deus dando o seu melhor, honra a Deus dando sua casa para a igreja, dando o seu carro para a igreja, vendendo sua televisão, geladeira, trazendo para a igreja. Isso não é honrar a Deus. Por quê? Porque isso é doutrina de homem. Esse povo em vão me adora, porque a adoração deles é respaldada, alinhada, alicerçada, construída apenas em cima daquilo que os homens ensinaram para eles, e não naquilo que a minha palavra ensina, diz o Senhor. Se nós queremos de fato honrar ao Senhor com nossos lábios, com nossa vida, essa honra tem que vir lá de dentro do coração, e não apenas da boca. E quando é que o homem honra a Deus? Com a sua boca e com o seu coração. É quando ele adora a Deus, vivendo a doutrina, não de preceitos de homens, mas a doutrina de preceitos de Deus. Ou seja, qualquer homem e mulher, por mais simples que ele seja, se eles vivem a palavra de Deus, se ele busca conhecer de fato a vontade do Senhor e praticar e viver, ele está honrando a Deus. Está honrando a Deus. Preste atenção. Saul, primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei, apenas juízes, homens que Deus levantava em tempos de crise, quando o povo clamava, e aqueles homens reuniam um exército, ia para a guerra contra o adversário, Deus dava vitória, e aquele homem reinava, aliás, julgava o povo todos os dias das suas vidas. Até que Deus levantou um rei chamado Saul, e quando levantou esse rei chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, Saul se achou insignificante, incapaz e despreparado, e ninguém para ter sido escolhido por Deus, mas mesmo assim Deus escolheu, e Deus coloca esse homem no trono de Israel, reinando sobre o seu povo, como um pastor das suas ovelhas. E era lei, Moisés havia estabelecido, Deus tinha mandado, que todo ano o rei tinha que ler a lei inteira, uma vez pelo menos, e então Saul conhecia muito bem a lei de Deus. E além de Saul conhecer a lei de Deus, havia profetas, naquele tempo, naquele momento, contemporâneo, o profeta Samuel, e todos sabiam que Samuel era a voz de Deus na terra, e Deus usou Samuel para dizer para Saul que Saul tinha que dizer, tinha que fazer, e Deus deu a ordem em Saul, Saul vai e faça isso, isso e isso, e Saul foi, e Deus disse: mate homens, mulheres, crianças, o rei, mate os animais, tudo, eu não quero nada daquela terra. E Saul foi, e quando Saul estava na batalha, matou homens, mulheres, crianças, e quando Saul estava para matar o rei, quando Saul estava para degolar o gado, os animais, chegaram ali, um povo que andava com Saul e disse: Saul, faz o seguinte, já matamos homens, mulheres, homens de guerra, poupa o rei, faz amizade com ele, é um importante político, faz o seguinte, Saul, vamos mandar só os animais magros, ovelha, cabrito, vaca, tudo. O gordo, vamos levar para Jerusalém, e vamos sacrificar para Deus, Saul. Chega lá, a gente leva lá, o sacerdote degola, olha como Deus vai ficar satisfeito. E Saul disse: é mesmo, vamos. E foi. E quando Saul chega, que se conta com o profeta Samuel, o profeta Samuel pergunta: Saul, que loucura é essa que você fez? Loucura o quê? Você não cumpriu a voz de Deus? Cumpri. Mas e que barulho é esse de ovelha que vem de ti atrás de gado? Não, isso aí é o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Trouxemos para Deus, para o teu Deus, para sacrificar. Deus mandou tu matar tudo, não mandou tu trazer ovelha, foi os homens que mandaram trazer, Deus não. Tu achou que Deus ia se agradar mais se tu poupasse as ovelhas e viesse sacrificá-las para Ele? Deus não quer isso, Saul. Deus se agradaria mais se tu tivesse matado todas elas lá, porque Deus se agrada da obediência e não de sacrifícios. Tradições
contrárias à doutrina bíblica, não passa de sacrifícios tolos, igual a esse que Saul pretendeu fazer para Deus. E ao invés de ganhar um ponto com Deus, uma bênção de Deus, ele ganhou a ira de Deus e a insatisfação de Deus. Por quê? Porque desprezou a ordem de Deus para seguir preceitos de homens. E nós não podemos ser assim. Amém, igreja? Nós queremos que de fato Deus receba o nosso louvor quando nós cantarmos. Nós queremos que de fato que Deus ouça e atenda nossas orações quando nós orarmos. Se nós quisermos que de fato Deus ande conosco, esteja conosco, nós precisamos honrar a Ele. Esquece esse negócio de dízimo e oferta, mas obedecendo a Deus, seguindo, vivendo, praticando aquilo que a palavra de Deus ensina. Se a Bíblia diz: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, então o que é que os filhos têm que fazer para honrar a Deus? Obedecer a vossos pais no Senhor. Vós mulheres, sede obedientes aos vossos maridos. O que é que a mulher tem que fazer para honrar a Deus? Ser obediente ao seu marido. Vós marido, ame vossas esposas e tenham cuidado delas, como Cristo cuida da igreja. Então o marido, para honrar a Deus, vai fazer o quê? Vai amar a esposa e cuidar dela. Quer honrar a Deus? Então obedece a palavra dele. Obedece a palavra dele. É assim. Aí você vai estar honrando a Deus. Pastor, mas tão simples assim? Se você acha simples, então é simples. É isso. Paulo disse para Timóteo, e Pedro disse para os crentes dispersos, a forma que as mulheres têm que se vestir. Ele fala da maquiagem da mulher, ele fala do cabelo da mulher, ele fala das pinturas das mulheres, das joias que as mulheres usam, ele fala das vestimentas das mulheres, tudo, ele fala tudo. Diz que a vestimenta tem que ser com pudor. O que é uma roupa pudor? Roupa que cobre a sensualidade. Sim. Ele diz que o enfeite das mulheres não seja joias, nem tranças, nem frisado de cabelo. Não esteja preocupado com isso, mas a boniteza no homem interior. E a mulher que quer obedecer a Deus, quer honrar a Deus, vai fazer o que a palavra está mandando. É isso. Então, meus amados, não vamos pensar: aí eu vendi minha casa, está aqui, 100 mil reais está aqui, 80 mil para a igreja. Aí eu dar o meu carro para a igreja. Meu irmão, você só honra a Deus quando você obedece a doutrina dele. Se você não obedecer a doutrina de Deus, irmão, você pode dar tudo, Deus não se vende. O cara tem na igreja, determinada igreja, tem mulher de bandido. A mulher sabe que o marido dele é bandido. O marido dela faz assalto a carro fortes, a banco. Aí volta com um monte de dinheiro para casa, coloca na mão da mulher crente. A mulher crente vai para a igreja, dá o dízimo daquele dinheiro, dá a oferta daquele dinheiro e sai dando presente para os irmãos, achando que vai limpar aquele dinheiro. Não limpa. Não limpa. Não limpa. Ele continua sujo do mesmo jeito. Isso não é honrar a Deus. Quer honrar a Deus? Obedece a palavra dele. Estende a mão para o faminto, estende a mão para o necessitado, socorre o irmão pobre, divide o teu pão com ele. Deixa de ostentar joia, roupa, coisa cara, compra coisa mais simples, pega esse dinheiro e faz alguma coisa pelos pobres. Isso você vai estar honrando a Deus. Sila Malafaia: eu gasto 1.500.000 reais para fazer uma cruzada, ele disse, para dar para Deus o melhor.
E eu disse lá de casa, lá, quando nesse tempo eu vi ele na televisão, né? Já faz muitos anos. Eu disse lá para ele: Malafaia, tu quer dar para Deus o melhor? Então gasta só uns 100 ou 200 mil nessa cruzada. Pega esse 1.300.000 e vai dar para os pobres. Aí tu vai dando para Deus o melhor. Vai gastar 1.500.000 numa cruzada e dizer que está dando o melhor para Deus? Que isso, meu irmão? Quantas pessoas estão ali naquela cruzada, que está com a semana comendo farinha, com ovo, porque não tem uma mistura, não tem um arroz, não tem um feijão, e o cara vem me dizer que estava dando o melhor para Deus? A Bíblia diz: tem visto teu irmão passando necessidade, não feche para ele o coração, estenda a mão para ele. Isso é honrar a Deus, e não gastar 1.500.000 numa cruzada. Se queremos honrar a Deus, irmãos, nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus ensina. Do contrário, estamos invalidando a palavra de Deus. Sim, estamos invalidando. E ali Jesus chama a multidão no verso 10, até ele diz: ouçam e entendam, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram a ele: sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem eles, são condutores cegos. Ora, se um cego e outro cego, os dois caem na cova. Os líderes, ao invés de ter ouvido o que Jesus disse: rapaz, sabe uma coisa? Jesus está certo mesmo. A Bíblia não manda nós fazer voto de corbã. Rapaz, sabe de uma coisa? Jesus está certo mesmo. Não tem nenhuma passagem bíblica que diga que nós temos que lavar a mão antes de comer, como um tipo de ritual de purificação. Jesus está certo. Ao invés de ter dito isso, não. Eles ficaram o quê? Escandalizados. Por quê? Porque Jesus contrariou a fé deles e colocou a palavra de Deus acima de tudo. Tem um monte de gente escandalizada com a gente, irmão. Tem tanta gente escandalizada comigo, com vocês. Por quê? Porque roubamos, mentimos, fizemos coisa errada? Não. Porque a nossa palavra, a nossa pregação, como diz Paulo, contraria a fé deles. E eles, ao invés de olhar para a Bíblia e dizer: rapaz, sabe uma coisa? Você está certo. É aquelas pessoas que vocês falam para eles. Ele devia parar e dizer: rapaz, sabe uma coisa? Você está certo. É mesmo, na Bíblia não diz isso não. Você está certo. Mas não. Ele se argumenta de todo jeito, se arma de todo jeito, range os dentes, cospe fogo, sai fumaça das ventas. Eles ficam com raiva. E eles se escandalizaram com Jesus, irmão. Aí Jesus, os discípulos, ó Jesus, vem cá, Jesus, Senhor, olha, os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor falou. Aí Jesus disse o quê? Foi mesmo, Pedro, foi. Pedro, vai chamar eles lá, vai. Diga para eles que eu vou mudar, vou retroceder, eu vou agradar para eles. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse: Pedro, sabe por que eles escandalizaram? É porque eles não foram plantados pelo Pai, eles foram plantados pelo diabo. Eles são joio, e o joio é a semente mal, são os filhos do diabo. Eles estão aqui em nosso meio, sabe, Pedro? Mas não foi o Pai que plantou, não, foi o diabo. E olha, Pedro, eu te digo outra coisa. Deixem eles, porque essas plantas que meu Pai não plantou, elas vão ser arrancadas e jogadas no fogo, no tempo certo. Agora tem um grande problema, Pedro. Jesus falando, estou parafraseando. Eles são guias cegos. E o pior de tudo, sabe o que é, Pedro? É que já que eles são guias cegos, eles vão guiar outro cego. E tanto eles que guiam, como o povo que segue eles, vão cair tudo na cova. O que quer dizer isso? Eles vão ser condenados. O grande problema, Pedro, é que eles vão para o inferno e vão levar um monte de gente com eles. Por quê? Agora deixa eu te dizer mais uma coisa, irmão. Jesus, ele era um homem tão simples, mas tão simples,
Se colocasse Jesus ali, e um fariseu, ou um saduceu, ou um escriba, a aparência de Jesus, uma roupinha simples, um homem simples, as mãos calejadas do trabalho, a pele talvez meio que ressecada de andar muito no sol, o cabelo meio que... Aí colocasse ali do lado um fariseu, um saduceu que estava ali na hora, era um homem de aparência, um homem de pomposo, de ostentação. Jesus é aquele tipo de crente que vinha para a igreja de pé ou de bicicleta, com chinela havaiana, com buraco no calcanhar. E o fariseu não. O fariseu vinha para o culto de Land Rover. E tinha as melhores roupas e as melhores grifes. Aí colocava, estou fazendo comparações do atual para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer. Agora coloca esse Jesus de aparência simples e um fariseu andando de Land Rover. E pergunta o povo, qual dos dois o povo quer seguir? Quem você acha que o povo vai querer seguir? O que anda de Land Rover, meu irmão. Ninguém vai querer seguir um cara que anda de bicicleta com chinela havaiana que tem um buraco no pé. Mas alguém que tem aparência, que tem pompa, que tem luxo, tem ostentação e glórias terrenas, esse o povo quer seguir. Por isso Jesus disse, eles são guia cego e vão encaminhar um monte de gente para o inferno. E o povo de hoje é o mesmo jeito, não tem diferença. Se o que nós estamos pregando, filho, fosse o Valdemiro Santiago que estava pregando, estava todo mundo de lá batendo palma. Se o que nós estamos pregando, diz não é obrigatório, devorador não é demônio, fosse o Edir Macedo da Universal estivesse pregando, estava todo mundo lá de joelho, aclamando ele, dizendo que era verdade. Mas como somos nós, que não temos nada, a não ser as riquezas eternas, eles não querem ouvir. Mas não vão ouvir por quê? Porque não foram plantados por Deus. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me conhecem, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna. Oh, não tema tua esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará.